Olá, meus amigos, como vai? Feliz Páscoa a todos os cristãos que estão nos assistindo hoje. Hoje é um domingo especial, encerrou a Páscoa em Israel, mas é o domingo de Páscoa aqui para nós cristãos e mais um dia, mais um domingo com notícias direto de Israel. Estamos realmente com muitas notícias quentíssimas, atualizadas. E, Débora, muito obrigada por mais um domingo trazendo aqui notícias importantes para nós. E eu quero já começar, você cumprimentar e já responder aqui como que os cristãos, porque pessoas acham que não tem cristãos em Israel, que dentro de Israel tem exclusivamente judeus e árabes. E quando eu morei aí, eu conheço Igreja Batista, eu conheço várias igrejas que tem dentro de Israel, e eu queria saber como que os cristãos têm liberdade de celebrar a Páscoa aí na terra de Israel. Claro que sim. Aqui em Israel tem todas as pessoas de qualquer denominação, de qualquer religião, não é só cristão, judeu e muçulmano, mas tem também Bahá'í, tem budista, tem zoroastristas, tem de tudo tudo que é denominação e religião possível. E os cristãos hoje é um domingo muito especial, fizeram muitas procissões na Cidade Velha, na Via Dolorosa, carregando a cruz, e para o Santo Sepulcro, e também em Belém, se bem que Belém, ultimamente, né, pelo fato de que Belém está não do lado de Israel, mas da autoridade palestina, as atividades lá são bem mais reduzidas, porque todos os locais santos cristãos estão na mão dos muçulmanos hoje. Então é né, de um modo um pouco mais reduzido. Mas aqui em Jerusalém, atividades totais, a cidade recebendo muito bem os cristãos do mundo inteiro que vieram ver a Páscoa aqui. E é isso, claro, tem Nazaré também, nós temos uma comunidade cristã muito grande, no norte, na Galileia, então, um dia de festa mesmo. E lembrando que Israel... Está dando eco, não, né, Débora? Parece que... Não. Lembrando, assim, que em Israel os cristãos têm total liberdade de andar com a Bíblia nas mãos. Ontem eu estava vendo um muçulmano tentando incriminar um conflito que teve junto com os palestinos na Judéia e Samária, eles querendo dizer que eram os judeus, e aí eu fui lá nos comentários, eu disse, não, eu como pastora já entrei dezenas de vezes, já morei em Israel, e eu ando com a minha Bíblia dentro de Israel e nunca sofri perseguição. Você está mentindo, e desmentiu o cara lá, porque continua cada dia mais o antissemitismo. E lembrando, Débora, que cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos no mundo todo, mas quem está fazendo isso são os radicais do Islã, porque às vezes as pessoas acham que os radicais do Islã, eles perseguem apenas os judeus, e não é verdade. Os cristãos estão sendo dizimados porque eles querem implantar a doutrina deles, eles querem nos forçar a acreditar num céu que nós não acreditamos e não iremos acreditar nesse Deus que esses radicais do Islã pregam, porque os cristãos eles têm uma conexão direta com Israel. Por quê? Porque nós cremos no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O patriarca de vocês são referência para nós, nós acreditamos, nós abraçamos a Bíblia, a Torá de vocês, porque é a verdade. Então, quando cresce o antissemitismo no mundo, muitos ficam achando que é só contra os judeus. Cresce, à medida que cresce o antissemitismo, cresce também a perseguição aos cristãos, porque, falando abertamente,
Opa, esbarrei aqui. Falando abertamente, para nós, quem que é Jesus? É um judeu. E à medida que nós acreditamos num judeu que morreu na cruz por nós, a perseguição vem contra nós. Quando eu morei aí, tentaram alguns muçulmanos dizer para mim que Jesus nunca foi judeu, que Jesus ele é árabe, que ele primeiro mártir muçulmano, né? Então assim, nós precisamos nos unirmos, e eu quero até que você pudesse já entrar no assunto sobre a pesquisa da CONIB, que mostra, inclusive, no Brasil, o crescimento do antissemitismo, e nós precisamos repudiar isso, porque esses que estão contra Israel, eles estão contra os cristãos também. Então, e só para ilustrar um pouquinho mais esse ponto, se você vê as comunidades cristãs da Síria, são as mais antigas do mundo, e inclusive elas são as únicas que guardaram o aramaico, que era a língua que Jesus falava, não era o hebraico, era o aramaico na época, que era a língua franca. Elas guardaram o aramaico e falam o aramaico até hoje, e os radicais islâmicos tentaram arrasar essas comunidades e proibir o estudo do aramaico. Então, hoje tem escolas na Síria que estão tentando voltar e ensinar as crianças o aramaico, né? Agora, de fato, você apontou bem essa notícia que saiu essa semana. A CONIB, né, a Confederação de Entidades Judaicas, com sede em São Paulo, publicou um estudo que mostra que o antissemitismo no Brasil cresceu 350%. E é o maior aumento no mundo. O Brasil lidera o aumento da porcentagem de antissemitismo no mundo. O que me faz, como brasileira, como uma pessoa que nasceu no Brasil, me traz muita vergonha uma coisa dessas. Uhum. E é uma coisa que precisa ser combatida. O problema é quando o antissemitismo é sancionado pelas autoridades, pelo governo e tudo isso, né? Então, aí já fica bem mais complicado. Não só sancionado, mas ele é impulsionado pelo governo do Brasil. Inclusive, assim, nós brasileiros, né, de direita, porque eu sei que tem muita gente de esquerda também, que quando se fala de Israel, a única coisa que talvez parte da esquerda não apoia a esquerda é quando se fala de Israel, por causa exatamente de Jesus ser um judeu. Mas quando eu vejo que o governo incentiva, tipo assim, eles acham, o governo de esquerda, que na verdade, assim, eles são um instrumento do mal, um instrumento de Satanás contra Israel. Eles sentem prazer. E uma coisa, Débora, não sei, você estava aí em Páscoa judaica, né, que foi um pouquinho antes da Páscoa cristã, e não sei se você acompanhou, mas a Polícia Federal no Brasil e também eu não sei se é o Mossad ou as autoridades israelenses mostraram que saiu em alguns jornais judaicos que o Hezbollah e outros grupos terroristas vieram para a América Latina. No Brasil, então, está um perigo muito grande. A polícia aqui no Brasil prendeu um terrorista já até com uma idade avançada, e eles estão criando ramificações por todo o Brasil. Por quê? Porque, conforme uma notícia que eu li, esse atual governo, além dele apoiar, ele finge que nada está acontecendo. A Polícia Federal está tendo que ser, assim, uma parte, né? Porque tem uma parte da Polícia Federal, infelizmente, falo isso com tristeza, que ela está corrompida também, ela tem atuado na perseguição de pessoas de direita. Estamos vivendo um momento
muito difícil, e no Brasil, mas o que tem acontecido é que a Polícia Federal está indo atrás dessas células terroristas que estão no Brasil, e eu comentei em alguma live, não sei se foi com você ou com o jornalista Michel Gavendo, que a polícia no Brasil, a Polícia Federal, foi com o Michel, ela prendeu um terrorista jovem aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que ele já estava assim com um arsenal absurdo eu fico tão agitada que me perco até as palavras, de componentes para o terrorismo contra a comunidade judaica, uma preparação avançada contra a comunidade judaica. Ele era, não me lembro agora, um braço do Hezbollah ou do Hamas, e uma coisa que me surpreendeu demais, porque é isso que nós pais devemos fazer, que o pai dele ajudou a Polícia Federal a fazer isso, e foi o pai que, vendo o estágio e como o filho dele tinha sofrido uma lavagem cerebral, denunciou a polícia e ajudou a polícia a prender o próprio filho. O filho ficou meio desconfiado, mas a polícia conseguiu prender, porque ele disse: é a única maneira de salvar judeus e salvar o meu filho, porque o filho dele, não sei se ia se explodir, o que ia acontecer. Então, quando... Ele ia morrer, como todos aqueles que... Então, quando cresce o antissemitismo, as pessoas estão achando que o antissemitismo e a perseguição aos cristãos no Brasil está só nas redes sociais. Não, elas não estão só nas redes sociais, elas estão, de fato, dentro das casas. Por isso, nós temos que observar, se você chegar em alguma casa, em algum local, e você verificar coisas que você acha estranho, você tem que, de forma até anônima, para te proteger, ligar para a polícia e denunciar. Você tem que denunciar porque realmente nós, cristãos principalmente, todas as pessoas de bem, independente de religião, mas se são pessoas do bem, devem repudiar e denunciar o terrorismo e ajudar a combater, né, Débora? É como a política americana, né? Os Estados Unidos têm aquela política que fala: se você vê alguma coisa, fale alguma coisa, né? Fale para a polícia o que está acontecendo. Então, isso aí tinha que ser adotado também no Brasil. Mas, como você falou, o perigo não é só para os judeus. Os judeus, como a gente fala, são o canário da mina, né? Quando ele começa a morrer, o canário quer dizer que tem gases dentro da mina e está avisando para os mineiros que existe um perigo. Quando acontece isso, sem dúvida, é um primeiro passo para também, como se diz, oprimir outras minorias, ou até a maioria, né? Porque, agora, é interessante que a Hezbollah tenha escolhido a América Latina, quer dizer, a América do Sul, nem Latina, foi a América do Sul, países da América do Sul, em que eles mandaram 400 chefes de operação da Hezbollah com as suas famílias para a América do Sul. Colômbia, Brasil, Paraguai, Peru, uma coisa assim. São 4, 5 países. E é interessante notar por que América do Sul. Por quê? Porque deve ter, primeiro, uma simpatia muito grande, eles devem se sentir protegidos, né? Devem se sentir acolhidos e devem apostar na corrupção para poder se fixar é como eu escutei uma vez que falaram, que estavam falando que o governo tinha aberto a imigração dos países, inclusive árabes e países que têm ligações com terrorismo, como o Afeganistão, por exemplo, e o pessoal chegava lá, imediatamente tinham essas ONGs no aeroporto que ofereciam para esses imigrantes
casa, trabalho, pacotes assim de assistência, contanto que as mulheres botassem o véu e mil restrições assim para que a família inteira se radicalizasse. Então era uma coisa, sabe? A gente fala, o pessoal vem para o Brasil para procurar liberdade, não é bem assim. Não, claro que não. Inclusive, na época do governo da Dilma, o deputado Onyx Lorenzon, ele fez uma denúncia dizendo que ele ia pedir ao presidente do partido que pedisse informações ao Itamaraty, às autoridades brasileiras naquela época, que ele falou assim, países potencialmente terroristas foi tirado a necessidade de visto. Tipo assim, se alguém vem de qualquer país potencialmente terrorista, está liberado. E ele falou, e eles estão chegando aqui com, além de visto, estão vindo com visto de trabalho, estão indo para, principalmente, São Paulo e o sul do Brasil. Né? Fronteira. Sim. Fronteira, exato. E aí o Onyx, ele questiona isso, ele fala assim, quer dizer que se vem um americano, como voltou agora, né? Semana passada, eu fiquei sabendo que 59 americanos foram barrados de entrar no Brasil, vistos negados, por causa desse governo que está aí. Então, um americano não pode entrar, mas se alguém vier da Síria, da Líbia, de países potencialmente terroristas, não precisam dar satisfação. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, podem trabalhar com o que quiser, podem fazer o que quiser, que nós damos total apoio para vocês. Mas se é americano, se é da Austrália, se é do Canadá, de lugares, não podem entrar no Brasil, e é um absurdo tudo isso. Mas, voltando ao antissemitismo, nós temos que tomar cuidado, eu falo isso agora não só para a comunidade judaica, mas a comunidade judaica, ela, de uma certa forma, os judeus já estão habituados a tomarem cuidado. Agora, igrejas evangélicas, católicas, igrejas em geral, não tem se ninguém do lado de fora protegendo, você entra, normalmente é o que tem acontecido. Eles entram dentro das igrejas e executam, né? Executam padres, pastores, porque a gente nunca imaginou que o que eles fazem com os judeus que viriam para cima, e já está acontecendo. Tanto que Na França aconteceu vários casos de padres terem sido mortos na própria igreja. E entrando na França, inclusive, está o mundo chocado com o Macron, que ele faz um jogo duplo, ele tem hora em cima do muro, e todo mundo que está em cima do muro para mim, na minha opinião, tá com uma coisa, propícia a fazer coisas mal, porque todo mundo tem que ter um lado. Esse negócio, não, eu sou neutro. Não, ninguém é neutro. Todo mundo tem um lado. E quando ele fica assim, pela paz, nós temos que agora, possivelmente em junho ou julho, não sei, vamos reconhecer um Estado palestino. Aí eu fico chocada, Débora, já vou te passar pelo seguinte: Hamas vem, os terroristas vêm e faz o massacre como eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023, e eles não fizeram isso por... E ganham como recompensa um Estado. É isso que eu ia te falar. E aí você vai dar de presente para eles espaço para eles fazerem pior? O Macron perdeu a cabeça? Que lado que ele está? Porque ele tá fazendo, ele está, como se diz, tentando agradar os milhões de muçulmanos, né, que imigraram para lá e que são eleitores hoje. Senão ele não ganha eleição. Existem milhões de muçulmanos agora na França, dominaram completamente o país. Você anda no Champs-Élysées, você vê pessoas com o tapetinho lá no meio do Champs-Élysées rezando, no meio do dia. Apesar de todo o secularismo que a França
quer passar, dizendo que é um país secular e tudo isso, que nada, eles estão completamente dominados pelos muçulmanos hoje. Então, ele quer agradar os muçulmanos. Agora, não sei se você viu a resposta do Yair Netanyahu, filho do Netanyahu, quando o Macron falou que iria reconhecer o Estado palestino e queria que Israel... ele não tirava de Israel o direito de se defender, mas Israel tinha que se defender proporcionalmente, seja lá o que for a proporção na cabeça dele. Então, proporcionalmente, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 1.250 palestinos e degolá-los, famílias, bebês, vamos queimar os bebês, vamos queimar as crianças juntas, amarradas, e vamos pegar 250 reféns palestinos e vamos deixar em túneis sem comida durante 1 ano e meio, e vamos ver se isso é proporcional, se está todo mundo ok com isso. Sabe, o que é proporcional na cabeça dele, eu não tenho a mínima ideia. E não são só isso. Domingo passado, você não fez a live comigo, foi o Michel Gavendo, porque era Páscoa, quer dizer, um dia muito importante. E no momento que o Michel estava gravando comigo, o que aconteceu? As sirenes tocaram. Inclusive, eu coloquei aqui no canal, em Tel Aviv, os judeus que estavam na praia, descansando com a família, comemorando, aproveitando o feriado. Tudo correndo, quer dizer, o Michel falou uma coisa muito interessante, a sirene tocou, ele teve que ir para o quarto seguro e aproveitou e levou o vídeo, a câmera, né, o computador junto e foi mostrando para a gente como que era, como é que funcionava. Eu fiquei um pouco assustada, porque nunca aconteceu de eu estar gravando com você ou com alguém e as sirenes começaram a tocar. E, quer dizer, era os Houthis do Iêmen atacando Israel, e aí ele falou uma coisa muito interessante, ele disse assim, pastora Jane, quem está reféns dos terroristas não são apenas os 59 que ainda estão em Gaza, somos todos nós. Todos nós, e isso é todos os dias, eles não respeitam. Nós vivemos uma guerra psicológica aqui o tempo todo, que se você vai pegar uma estrada, você tem que pensar, será que eu posso? Eu vou ficar 2 horas na estrada, mas pode vir um míssil durante o tempo que eu estou na estrada. Israel tem a sua defesa, mas e se não conseguir abater e tiver vindo exatamente onde que está o meu carro e eu não tiver um local para eu me esconder? Então, nós viajamos, na quinta-feira nós viajamos para Ashkelon, que fica a 50 minutos de Jerusalém, né, no sul de Israel. E antes de viajar, a gente viu onde é que existiam pontos que a gente pudesse talvez parar, caso tivesse uma sirene, para a gente entrar com as crianças dentro de um lugar seguro. É muito, como se diz, é um pouco chocante para pessoas que nunca passaram isso, ver o cuidado que a gente tem antes de pegar o carro e ir para outra cidade que fica apenas 50 minutos de carro. Sabe? Não, aí você faz me lembrar de um casal que estavam na estrada e o míssil veio, não deu tempo deles pararem o carro, você sabe disso, e eles morreram. Eles Sim. morreram, os dois. Quer dizer, deixaram agora os filhos e foi uma tragédia isso. Então, porque você pode saber todos os pontos, mas se você tiver entre um ponto e outro, e o míssil vier, e mesmo que seja abatido, mas os estilhaços, né, o que caem daquilo ali, matam as pessoas. Então, quer dizer, Israel tem que tomar uma atitude, e aí já aproveitando, Débora, porque hoje é uma live um pouco mais rápida, né, vamos dizer assim, eu queria que você falasse, já entrasse sobre o pronunciamento do primeiro-ministro Netanyahu ontem, e que você também falasse sobre as possibilidades de Israel, com ou sem os Estados Unidos, de atacar, e pelo que eu tenho lido, e em sites judaicos, jornais, já é 100% certo
que Israel irá atacar o Irã, porque, na minha opinião também, Israel não tem outra opção. Israel não tem, é como o Golda Meir uma vez falou, não temos opção. Israel não tem opção. O Irã, se o Donald Trump cair no blá blá blá, porque teve uma reunião também, e não sei se é Roma ou ontem, do Irã, eles não são de credibilidade. Eles podem dizer, não, nós não vamos enriquecer urânio, mas já está pronta a bomba. E isso é de conhecimento, eles já têm a bomba. Ou Israel age, porque Israel sabe que o Donald Trump ele tem conselheiros. E se os conselheiros, me perdoe aqui falar, forem de esquerda, e a esquerda, infelizmente, ela não olha só a realidade, ela olha a ideologia. Então, Israel não pode arriscar sua segurança para um outro país. Israel tem que agir por conta própria. Pode ter cooperação e precisa. Israel precisa dos Estados Unidos, mas alguém me disse outro dia nas redes, que eu fico o tempo todo como soldado de Israel nas redes, dizendo assim, Israel sem os Estados Unidos não existe. Eu falei, não. Israel tem um Deus que chama Senhor dos Exércitos. Os Estados Unidos é mais um ingrediente, mas Israel sabe que além de todos os amigos que cooperam com Israel no campo militar, Israel precisa voltar e olhar para Deus sempre e contar com o milagre de Deus, como aconteceu naqueles 300 ou 400 mísseis que o Irã lançou e não caiu nenhum dentro de Israel. Então, enfim, seus comentários, Débora. Eu acho que você já comentou. Eu já comentei tudo? Isso quer dizer que eu estou por dentro, hein? Você tá. Me fala sobre o pronunciamento do Netanyahu. Ontem, depois da festa da Páscoa, o Netanyahu foi à televisão e deu uma mensagem falando principalmente que ele sabia da terrível angústia que as famílias dos reféns estão passando, mais uma Páscoa sem os entes queridos à mesa, muito, muito difícil. Ele realmente foi sincero, ele falou, eu tenho dentro do meu coração as lágrimas e os gritos de socorro que essas famílias estão pedindo para mim, mas infelizmente nós estamos lidando com um grupo terrorista que não tem nenhum escrúpulo de nada, e que fez demandas que toda vez que a gente tenta negociar com eles, eles fazem as mesmas demandas que são impossíveis para Israel de aceitar, que são, por exemplo, entre outras, que Israel saia completamente da faixa de Gaza, tire todo o pessoal militar da faixa de Gaza, que Israel dê na mão deles, do Hamas, todo o dinheiro para a reconstrução da faixa de Gaza. Que mesmo se Israel atacar, mesmo se o Hamas atacar, porque eles falam que às vezes eles não têm controle em cima do jihad islâmico, das brigadas de El-Aqsa, de uns outros 20 grupos lá, que mesmo se tiver ataques da faixa de Gaza, Israel não pode retaliar. Olha só. Que mais? Que eles constituam parte do governo que vai governar Gaza e eles não vão desistir de eles terem as armas na mão. Quer dizer, eles vão ser os donos de Gaza de novo. Quem tem as armas é que manda. Né? O que eles estão falando? Vai ter um governo civil lá e eles vão ser o quê? A polícia? Até parece. E que a ajuda humanitária seja restabelecida do mesmo jeito que era antes, 100 ou 150 containers por dia, de comida, até cigarros, preservativo, tudo que eles têm direito. Entendeu? Então, Israel não pode aceitar uma coisa dessas. O que a gente precisa fazer? É realmente acabar com esse grupo. O problema é que a gente entende, se Deus que me livre, eu e você tivéssemos um ente querido como refém, nós também teríamos feito de tudo para soltar essa pessoa. Para a gente não interessa o que vai acontecer, o que interessa é soltar o nosso ente querido, que deve estar sofrendo horrores lá. Mas
Mas se você pensar de uma maneira como um chefe de Estado que tem que proteger não só a família dos reféns, mas tem que proteger um país inteiro, que tem que dar conta para um país inteiro. Perguntaram para as famílias dos reféns se você soubesse que ia acontecer isso quando o Gilad Shalit foi solto, você teria concordado com a soltura do Gilad Shalit? As famílias ficaram quietas. Você entendeu? Então é isso. Agora, ontem ele começou falando assim, depois ele falou que a única coisa que ele prometeu e que ele vai cumprir, ele vai acabar com o Hamas, ele vai trazer os reféns de volta e ele está comprometido com a segurança do Estado de Israel. É isso. A mensagem dele ontem foi essa. E é claro que para ele cumprir e manter a proteção do Estado de Israel, pela sobrevivência do Estado de Israel, ele não tem outra opção, duas outras opções que ele não tem. Ele precisa. Isso aqui sou eu, tá, Débora, que estou pensando. Não estou dizendo que é você, nem o primeiro-ministro, sou eu. Eu, se eu fosse uma conselheira do primeiro-ministro, eu ia dizer: primeiro-ministro, o senhor não tem duas opções. Isso aqui não é opção, isso aqui o senhor tem que fazer. Uma é assumir 100% Gaza. A princípio, pode se tornar algo muito difícil, trabalhoso para Israel, mas é questão do senhor pensar nas gerações futuras, pensar nas crianças de hoje de Israel, nos adolescentes de hoje de Israel. Você tem criança na sua casa, Débora, e você pensa, pelo Jonathan, pela Sofia, imagina se não acontecer isso. Então, Israel não tem outra opção. Israel precisa de assumir Gaza e pôr um controle em Gaza. Israel precisa aceitar essa opção, que eu acho que já aceitou, do Donald Trump, e liberar os palestinos para irem para onde que eles quiserem. E outra opção, que você não comentou, é sobre atacar as bases nucleares do Irã, porque o Irã é o que está por trás disso tudo. Então, se eu fosse assessora, conselheira do primeiro-ministro, eu diria, primeiro-ministro, o Irã é tão prioridade quanto também Gaza. Essas duas coisas precisam ser resolvidas. É difícil, temos que pensar nos reféns, mas se nós não fizermos essas duas coisas, o senhor passará a ser refém, todos os árabes da região serão reféns dentro de Israel, toda a população judia dentro de Israel, e todos os judeus no mundo inteiro vão continuar refém do Irã, do Hamas, dos terroristas. Esses 350% de aumento que teve no Brasil do antissemitismo tem a ver com o Irã e tem a ver com Gaza. Tem, claro que tem. Agora, em Gaza, o que precisa ser feito, muito além de Israel reocupar a faixa de Gaza e ter que se encarregar de todos os serviços que tem lá, de saúde, educação, não sei o quê, mas principalmente a educação, ela tem que implementar o que os americanos implementaram depois da Segunda Guerra na Alemanha, porque acabou a Segunda Guerra em 1945, isso não quer dizer que, de repente, no dia seguinte, os alemães acordaram e não eram mais nazistas, porque a lavagem cerebral tinha sido feita, muito bem feita, desde a década de 20, nos alemães, né? Então, eles tiveram que fazer um processo de desnazificação na educação, no sistema educacional alemão, e isso precisa ser feito também em Gaza, não tem jeito. Porque senão a gente vai ter, daqui a 10 anos, a gente vai ter radicais outra vez que tem como único objetivo da vida deles é destruir Israel e não se importam se eles morrem no processo. Entende? Com os alemães, pelo menos os alemães não queriam morrer. Esses daqui, eles querem morrer. Então, a situação fica bem mais complicada. Aí, agora, com o Irã, sim, os Estados Unidos... surpreendentemente, essa semana deram para trás, porque o Bibi foi para Washington,
E, de repente, o Trump falou, vamos tentar uma negociação, porque ele prometeu que ele queria ser um presidente de paz e não de guerra, vamos dar uma chance para negociação e tal. Só que não dá para negociar com pessoas que estão religiosamente comprometidas com esse objetivo de destruir Israel e destruir o Ocidente, porque Israel é o pequeno Satã, depois a América é o grande Satã, né? Então, eles acreditam que, ao fazer isso, eles vão trazer o Messias deles, que é o 12º imã, e o fim dos tempos. Então, os xiitas do Irã, acham que isso daqui está na mão deles, esses ayatolás acham que isso está na mão deles. Então, é muito complicado. Agora, o que a gente tem em nosso favor? O povo de lá está por aqui desses ayatolás e das restrições e das imposições islâmicas, do véu, de você cortar o cabelo desse jeito, ou de você deixar a barba daquele jeito. Eles não aguentam mais. Eles querem ter liberdade. O povo iraniano está do lado de Israel. Pra você ter uma ideia, tem uma cantora aqui, Rita, que canta também em persa, em iraniano, e ela é super famosa no Irã. O pessoal escuta as músicas dela, uma israelense, pelo YouTube, tudo isso. Então, o povo iraniano é um povo muito bom, que está sofrendo terrivelmente na mão desses clérigos, ayatolás, loucos, fanáticos, que estão destruindo a economia do país, que usaram todos os recursos do país para patrocinar a Hezbollah, o Hamas, os Houthis, as milícias xiitas do Iraque. Quer dizer, todo o dinheiro, em vez de reverter para o povo, reverteu para essas causas terroristas. Então, para esses grupos terroristas. Então, o povo está por aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa não só atacar as usinas nucleares do Irã, que são muitas, tem umas 70 usinas, e elas não é como no Iraque tinha uma usina e estava em cima do chão. Muitas delas estão embaixo da terra, a quilômetros embaixo da terra, dentro de montanhas. A situação é complicada. Eu vou dizer, agora a situação está muito melhor. É possível para Israel, sim, dizimar bastante o número dessas usinas, porque Israel, quando o Irã atacou Israel com os mísseis balísticos, Israel conseguiu destruir as baterias antiaéreas do Irã, as defesas antiaéreas do Irã. O radar também, então é como se o Irã estivesse cego nesse momento, né? Exatamente. Então, esse é o momento que é o momento propício para atacantes, que dê tempo para eles se restabelecerem nessa área. Então, nós temos duas coisas a nosso favor: o povo, que está do nosso lado, que está do lado dos Estados Unidos, do lado de Israel, e temos a cegueira, né, digamos assim, das defesas antiaéreas iranianas que dão para Israel a oportunidade de agora ser o momento de atacar as usinas. Então, nós estamos rezando, orando, pedindo, né, para que Deus abra os olhos do Trump e do Bibi, que finalmente eles cheguem à conclusão que não tem como negociar com essas pessoas, que veem o islamismo, que vem completamente como normal você mentir num contrato, como o Maomé fez. Como Maomé fez quando ele fez o acordo com a tribo judaica, né, que era de Medina, falou 2 anos não vou atacar, depois de 1 ano ele já tinha a força restabelecida, foi lá e atacou e matou todo mundo. E o pessoal achando que ele ia guardar a palavra dele. E para eles ele é um exemplo. Então, a gente não pode confiar em acordos feitos com eles. Não, como é que você vai sentar na mesa com o Irã? Aqui me permita fazer uma crítica ao presidente americano, porque quando ele acha que ele pode sentar na mesa com terroristas, porque o Irã, esses que estão no poder no Irã são terroristas, e confiar na palavra deles, eles podem dizer assim, não, tá bom, eles mentem. Eu fiquei sabendo, Débora, que já são
que eu fico quase que 24 horas pesquisando tudo. Para defender Israel, eu tenho que conhecer bastante e estou atenta. Então, eu estava pesquisando e achei vários sites que dedicam sobre a guerra no Oriente Médio, dizendo o seguinte, que existem mais ou menos de 7 a 12 mísseis totalmente prontos para serem lançados, mísseis com ogivas. Mas olha só o que eles disseram. E que esses que fabricaram, que estão prontos para a qualquer momento o comando que eles derem lá, eles estão num local extremamente secreto, não é divulgado, eles não têm contato há pelo menos 5 anos, eles não têm contato com o mundo externo, com ninguém, absolutamente com ninguém, e eles estão lá prontos para o momento que aí eu vou voltar o que eles falam dos Estados Unidos, o grande Satã, eu vou falar para eles, quando o grande Satã do Irã falar pode lançar, apertar e der a ordem, eles vão lançar isso contra Israel. E aí eu quero te fazer uma pergunta, não sei se você tem como me responder. No caso de Israel fazer um ataque às bases nucleares do Irã, mas uma guerra para ponto final mesmo. Eu não estou falando de fazer um ataquezinho aqui, ou outro ali, meia dúzia, não. Fazer uma ação definitiva contra o Irã. A Rússia entraria na defesa do Irã? Eu vou te falar, a Rússia está numa situação muito precária, porque ela teve que trazer soldados da Coreia do Norte para lutar na Ucrânia. Então, você tem uma ideia, a situação dela não está boa. Eu acho que ela não vai entrar num outro fronte para defender o Irã. Eu duvido. Você acha que não? Quando é para uma. Porque a Rússia não está mostrando todo o seu fogo. Ela está mostrando. Mas ela não vai. Ainda mais que as usinas estão espalhadas em todo quanto é lugar, eu acho que a Rússia vai dar um passo atrás. Ainda mais se os Estados Unidos estiver envolvido com isso, a Rússia não vai entrar. Você acha, então, que a Rússia é fora do baralho? Eu acho. A Rússia ficou muito chocada quando viu que Israel recrutou 300 mil jovens na primeira semana depois do ataque de 7 de outubro. O pessoal estava em férias, no meio das férias voltou para Israel imediatamente, tal, mais de 300 mil jovens, né, voltaram se alistar, quer dizer, se alistaram, eles já eram da reserva e tudo isso. Ele, depois de 8 meses, não tinha conseguido juntar 100 mil, ele teve que liberar o pessoal das cadeias para irem servir. Então, a situação da Rússia, ela não é tão fácil como as pessoas pensam, a parte do exército, e, historicamente, a Rússia só ganhou guerras em que ela foi atacada, não que ela atacou. Então, o pessoal não tem esse sentimento que a guerra é uma guerra justa. E as pessoas que estavam em idade de se alistar e tudo fugiram para não se alistar. Tanto que eles tiveram que trazer soldados da Coreia do Norte para lutar lá. Então, não acho que a Rússia vai se meter. E a China? A China também não vai se meter. A China, muito menos. A China vai ver o que Israel e os Estados Unidos... A China é o dragãozinho que fica na espreita, né? Ela fica olhando e ela vai ver o que os Estados Unidos e Israel vão fazer. Agora, se os Estados Unidos não fizerem nada e Israel for sozinha, aí você pode escrever que a China vai invadir Taiwan. Ela vai dizer que os Estados Unidos não vai fazer nada. E se, por acaso, o eixo do mal, que tem o eixo do mal, resolverem entrar em defesa do Irã? Aí é uma coisa que...
seria o quê? A Rússia, seria a Rússia, o Irã, a China. E a Coreia do Norte? A Coreia do Norte está muito longe, a China também está muito longe. Eles vão mandar tropas para lá? Duvido. Não, mas eles têm bases militares, não? Não. Bom, enfim, é um cenário hipotético, né? É uma coisa para a gente pesquisar e ficar de olho, porque de repente eles podem ter a mesma ideia que você teve. Não, porque quando a gente passa a ter ideia, porque a gente leu em algum lugar, começa a estudar. Eu tenho uma fala, Débora, que é muito propícia para esse momento, que às vezes quando eu estou pregando e eu quero falar sobre as ciladas que o diabo faz para a gente no dia a dia da nossa vida, falando do lado mais espiritual, que ele não vem com estardalhaço, ele vem andando com sapatinho de algodão. Um dia eu estava pregando e falando sobre, por exemplo, a traição dentro do casamento, em qualquer época, mas vamos falar do casamento, que não as ciladas que vêm não é assim, só eu mando uma mulher bonita para o homem sentir atraído por ela e falar, uau, vou trocar minha mulher por essa, não é isso. Vem muito devagar e com tanto cuidado, com tanto pompons e tal. Você não percebe quando você assusta, foi uma atração fatal e você perdeu seu casamento. E uma vez eu estava com um funcionário da Caixa Econômica que veio fazer alguma coisa para mim. Isso tem muitos anos, né? Que a gente não fazia nada online. Ele veio colocar que eu queria receber alguns pagamentos, algumas coisas pelo boleto. Aí ele veio implementar algumas coisas. E aí ficou aqui um bom tempo. E aí na conversa, não sei o que surgiu de casamento. De repente ele parou e começou a chorar. E aí eu falei, tá tudo bem com o senhor e tal? Ele falou assim, olha, pastora, tô vendo você conversar aí no telefone com alguém falando de casamento. Eu perdi o meu casamento exatamente por isso. Eu comecei a ficar olhando fotos na internet. Quando eu vi, eu já estava envolvido sentimentalmente com uma mulher online. Isso concretizou e passamos para o campo, de fato, das ações. E eu perdi o meu casamento. Depois de mais ou menos 6 meses que eu fiz isso, essa pessoa que eu me envolvi online simplesmente me meteu o pé na bunda também. Então, assim, ele falou, não foi nada brutal, isso foi sendo desenvolvido. Então, quando eu falo dessas estratégias, é porque o Donald Trump, se ele, eu ouvi dizer, né, conforme as informações, que quarta-feira vai ter outra sentada de negociação, e é mentira, gente. Primeira coisa que eu te pergunto, o Irã, ele reconheceria Israel como um país legítimo? A soberania? Não, tanto que na época que tinha o Shah do Irã, até 79, Israel tinha relações fantásticas com o Irã. Tinha embaixada, o Irã tinha embaixada em Israel, faziam trocas econômicas muito fortes de produtos de agricultura, petróleo, tudo isso. Depois que a primeira coisa que o Khomeini fez quando ele tomou o poder no Irã, que teve a Revolução em 79, foi cortar as relações diplomáticas com Israel. Quer dizer, Israel tem um bom relacionamento com o povo do Irã, de novo, repetindo, né? Agora, com esses ayatolás fanáticos religiosos que acreditam piamente que os judeus são descendentes de porcos e macacos, como está escrito no Corão, e que o melhor remédio do mundo para a saúde é a urina de camelo, entende? Aí você vai discutir com esse tipo de gente. Não, e aí entra um detalhe que Israel tem que ficar atento. Eu pareço que eu sou, assim, que eu trabalho, né, ou no exército, ou no gabinete do... Eu fico o tempo todo falando, mas, Débora, me desculpa, mas é porque o que eu vejo? Os Estados Unidos, possivelmente, eu estou chocada com isso, o Donald Trump vai apertar a mão de um terrorista da Al-Qaeda, que é o atual presidente da Síria, é um terrorista. E aí o cara trocou de roupa
E agora ele colocou terno e gravata, a Europa e os países estão recebendo ele. Melhor E invenção. a mão dele está cheia de sangue. A mão dele, o corpo dele, a alma, até o último fio de cabelo dele está cheio de sangue. Olha o que a Al-Qaeda fez com os Estados Unidos. Aí vem lá o Donald Trump, eu acho que isso vai acontecer, vai bater no ombro dele, falar, ó, conto com você lá na Síria, conto com você lá no Oriente Médio, conto com você para apoiar Israel. Gente, eles estão montando uma emboscada. Eles estão montando uma emboscada. Aí ainda mais que ele fez um acordo com a Turquia, e o sonho da Turquia é reviver o Império Otomano, do Erdogan. O Erdogan quer ser o novo califa. Entendeu? Ele quer reconquistar o Império Otomano que foi perdido depois da Primeira Guerra Mundial. Então, como parte disso, ele adoraria abocanhar a Síria, especialmente porque a Síria tem um território que é dos curdos, e ele quer acabar com os curdos. Por ele matava todos os curdos. Você sabe que os curdos são a maior minoria do mundo que está concentrada num lugar, tem sua própria língua, tem seus próprios costumes, tudo, e não tem um Estado. Porque o país deles, a região deles está dividida entre a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irã. E ninguém quer dar para eles um pedaço de terra para ter independência, porque eles estão sentados em cima dos poços de petróleo. Então é complicado, coitado dos curdos nunca... Não, aí vem aqui os especialistas. Tá? Os analistas, né? Não, analistas e especialistas, que eu até fiz uns como é que fala? Fiz uns comentários aí, não vou pôr a foto dele aqui, mas eu chamo de menino. O menino deve ter uns 24, 25 anos, se tiver. Diz que ele é um dos que estão orientando os Estados Unidos sobre o Iêmen. Aí que ele, então, você sabe quem que é, não sabe? Aí eu virei e falei assim: se os Estados Unidos está contando com uma criança dessa, troca eu por ele. Porque não, mas o cara até que é bom. O cara até que é bom. É bom, e aí ele falou o seguinte: olha, não precisa se preocupar com o IEM, não, que vai ficar tudo bem. Ele deu um conselho que eu falei, gente, esse cara, qual é a ideologia dele? Qual que é a ideologia dele? Aí eu vi também que ele está aconselhando que Israel, aconselhando os conselheiros de Trump para que Israel aceite que a Turquia tenha uma base, tipo assim, olha, você vai ficar do lado A com a sua base militar, no meio vai ser neutro, e aqui do outro lado vai ficar Israel em paz. A Turquia não vai representar, porque nós vamos colocar no papel que a Turquia não vai fazer nada contra Israel. Gente, a gente até brinca no meio cristão, no meio evangélico, que quem acredita em Papai Noel, entendeu? A gente conta um dia eu contei para uma criança, eu cheguei numa casa, Débora, olha, só para ilustrar, cheguei numa casa e o menino com 4 para 5 anos, e o pai e a mãe queria que ele parasse de chupar, não é chupar bicoé, como é que chama? De tomar mamadeira, que ele já podia pegar o copo, beber o leite, comer, que queria tirar isso dele de mamadeira, que ele estava viciado assim, quase que ele queria andar com a mamadeira 24 horas com ele o tempo todo, no lugar até da comida e tal. Aí, olha só hein, como que é fácil você contar historinha, porque a gente fala também, você acredita em Papai Noel? Só criança que acredita, não existe um Papai Noel. Aí eu cheguei para ele, tem uma série que eu não sei em inglês como que chama, mas em português chama Vera. É uma Super Desejos, né? Ela tem lá o seu super desejo, e o menino assistia essa série. Aí um dia eu peguei o meu telefone,
coloquei, escrevi lá e pus no Google, né, tradutor, para ouvir. Ele ouviu lá, assim, dizendo assim: oi, falou o nome da criança. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou a Vera. Eu sei que você me assiste, que você gosta de mim, mas eu tô precisando da sua mamadeira para uma criancinha de 5 meses. E os meus filhos dizem que eu posso ser contadora de história para criança. E se você me der a sua mamadeira, essa criança de 5 meses vai poder tomar mamadeira. E sabe o que vai acontecer? Em recompensa, eu vou deixar um presente na porta da sua casa. Se você aceitar, você pode ir lá agora. Já tinha avisado para os pais colocar o presente do lado de fora. Você pode ir agora, você põe a sua mamadeira e pega o presente. Aí ele responde: Vera, até quase chorando: Vera, eu aceito. Claro, eu não quero que o bebezinho fique sem mamadeira. O presente já está lá. Aí eu estou fazendo de conta que eu estou conversando com a Vera. Aí pus de novo. Aí ela responde, pelo tradutor: sim, você pode ir lá, já tinha combinado, o presente está lá. Ele virou para mim e falou assim: claro, eu quero. Pegou a mamadeira, eu falei: então eu vou lá colocar a mamadeira. Não, eu vou colocar, o presente já estava lá. Ele falou: a mamadeira, e colocou a mamadeira. E nunca mais ele quis a mamadeira e se libertou, porque acreditou numa historinha que eu contei de um personagem. Fiz isso por bem. Então, acreditar que o Irã, que a Turquia, que os inimigos de Israel vão pôr no papel e vai colocar do lado de fora da fronteira com Israel, dizendo: olha, a partir de agora eu não vou atacar vocês, eu vou respeitar esse papel, é acreditar na Vera, que precisava da mamadeira de uma criança de 4 anos. A gente fala, vale o papel em que foi escrito, né? Esses acordos valem o papel em que foi escrito. Então, se você não tiver garantias de como, um colateral sério de como você pode enforçar esses contratos, esses acordos, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O pior é que a Turquia é parte da OTAN. Né? O pior é que a Turquia é parte da OTAN. Então, nós estamos bem arrumados. Bom, Débora, Jonathan, estou vendo que o Jonathan está aí, né? Esse menino lindo, ele está lindo aí. E nós vamos partindo para o final. Eu quero pedir. Vai de comer e pôr esse pessoal para deitar. Aí já é tarde da noite e aqui ainda é a tarde, né? Débora, eu quero pedir que Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Israel, que é a ele que eu oro, que proteja vocês. Hoje está sendo uma live até tranquila, né? Porque semana passada o Michel teve que correr para o quarto seguro. E eu quero pedir a Deus que é a minha oração, hein? Que Deus dê forças ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dê forças aos estrategistas de Israel, ao ministro da Defesa de Israel, aqueles que vão pilotar e que não tenham medo de atacar o Irã. Maior é Deus que está com vocês do que aqueles que estão contra vocês. Não temos outra opção. Eu peço aos cristãos do Brasil e do mundo que estiverem nos assistindo para que eles orem também para que Deus, eu já estou orando como fato consumado, que Deus dê 100% de vitória a Israel nessa ofensiva necessária contra o Irã e contra quem precisar. Se por um caminho eles vêm contra Israel, por 7 eles fugirão. Eles entrarão e ficarão em desespero. E quero desejar aqui a todos os cristãos que estão nos assistindo, hoje por ser um domingo de Páscoa, eu como pastora, eu quero desejar um final de domingo abençoado para vocês, que Deus abençoe, que o mesmo Deus que protege Israel nos proteja também, para que os nossos inimigos não nos alcancem, não alcance nem Israel e nenhum cristão, não só no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo. Débora, suas considerações finais e vamos encerrar. De novo, as tuas considerações já cobriram todas as considerações que eu poderia fazer.
Que nós temos uma sintonia, né? Não, eu queria também mandar muitas bênçãos aqui de Jerusalém para todos aqueles que estão nos ouvindo, que espero que a gente tenha contribuído mais uma vez para uma análise racional, fria, baseada em fatos, não em especulações. E se o pessoal tiver qualquer pergunta, ou crítica, ou conselho, alguma coisa, que mandem para a gente, né? A gente gostaria muito de ver. E é isso. Inclusive, você tem que ir nas lives passadas, nos cortes que eu faço, tem gente que te elogia, tem gente que fala que nós somos a dupla dinâmica, e deixar, se eles vão sentir felizes, se você lá falar, fizer um comentário, agradecer, vai lá, porque eles falam sempre assim, a pastora Jane vem, mas cadê a Débora? Cadê a Débora? Outro dia um perguntou para mim se você era realidade ou se você era, como é que falou? A inteligência artificial da minha live. Eu vou perguntar para o meu marido o que ele acha. A prova que seu filho chegou aí do lado, né? Mas é porque é só eu que vou lá, mas eu sei que você vai comentar também, é bom, eles amam você, viu? Te elogiam demais, sente a verdade do que você fala, e estão sempre orando por você e por Israel. E então, Débora, muito obrigada. Está funcionando. Hã? Continuem, porque está funcionando. Continuam, sim, o tempo todo orando. Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Quero pedir que vocês compartilhem esta live, vá no canal e busque tudo que tem lá, compartilhe, como se diz, assista outros vídeos, se inscreva no canal e nos ajude a ajudar Israel. Que Deus abençoe a todos vocês e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Beijo.